Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas que estão aqui. Bom, hoje a gente começa a nossa primeira aula do semestre, né? Do semestre 2/3. Temos o pessoal Aline e Larissa, que começaram no semestre passado, e as demais começaram lá em fevereiro do ano passado, há um ano atrás. Bom, assim como eu já havia mandado para vocês uma mensagem, apesar da primeira aula, né, a parte presencial ter sido hoje, já tem conteúdo já disponível para vocês desde segunda-feira, né? Nós temos 4 disciplinas que estão ocorrendo simultaneamente agora. Uma é educação formal e não formal, ela possui prova, e a prova vai ser no dia 24/5. Né? Depois nós temos a avaliação na educação, né? Que a prova vai acontecer... 2 e 3, pensei que eu estava errado aqui. Avaliação na educação, que a prova vai acontecer no dia 10 de março, né? Que a gente vai falar hoje, a segunda parte de hoje, inclusive. Nós temos Sociologia da Educação, que a prova também vai ocorrer no dia 24/5. E Práticas Pedagógicas, Gestão da Sala de Aula, né? Que a prova vai acontecer... Aliás, não tem prova. Não tem prova, mas vocês terão a apresentação de um trabalho que vocês irão fazer em grupo para apresentar. Vou gravar um vídeo, inclusive, vocês podem gravar individualmente, mais para frente eu vou mostrar para vocês, porque esse trabalho é o que vai computar presença, inclusive, né? Então, nós temos 4 disciplinas simultaneamente rolando, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre Sociologia da Educação e avaliação na educação, tá? Antes de começar, não sei quem foi que perguntou, mas perguntaram, Lucas, e a prova? Como é que vai ser a prova? A prova, até então, ela também continua online, mas isso é meio que uma incerteza, só vou ter mesmo certeza, a Anhanguera geral vai ter certeza mesmo a partir do dia 1º de março. Por quê? Existe um decreto do MEC determinando que as aulas das universidades, do ensino superior, lá ocorra de modo virtual, né, remoto, até o dia 28/2. Então, tudo depende do que o MEC vai determinar para vocês. Eu tenho alguns recados para dar para vocês. Dessas 4 disciplinas, eu já recomendo que vocês entrem lá, vejam os prazos, vejam as atividades, se interem lá com os conteúdos, realizem as avaliações. Por quê? Educação formal e não formal, eu não vou falar com vocês nesse primeiro momento, eu só vou falar com ela só no mês de março, junto com a disciplina de História da Educação. Então, não vou falar com ela agora, mas ela pode ter alguma atividade que vai acontecer ainda esse mês. Então, é por isso que é importante que vocês vejam os prazos. E práticas pedagógicas, ela tem algumas atividades também, mas ela vai até o final do semestre. Tanto que, por isso, eu vou ver com vocês ela só em junho, mês 6. Tá bom? Então, mas vejam lá os conteúdos que possuem prazo. Por quê? Porque são disciplinas que são obrigatórias realizar. Além disso, nós temos uma 5ª disciplina que ela vai durar o semestre inteiro, que é comunicação oral e escrita. Ela é uma disciplina de estudo diversificado. Eu também vou explicar para vocês essa disciplina, vou conversar, são 2 momentos só, perdão, 2 momentos, mas mais para frente, não agora, tá? Mas entrem lá, vejam se tem atividades, já podem olhar o conteúdo, já podem se apropriar, tá bom? Então, vou dizer de novo o nome das disciplinas. A que eu vou ter hoje, vou fazer as videoaulas, é Avaliação na Educação, que vai ser no segundo momento, e Sociologia da Educação. Também tem Educação Formal e Não Formal, Práticas Pedagógicas e Comunicação Oral e Escrita, tá? Outras datas, né?
As provas de segunda chamada, quem não conseguir realizar a primeira, a de segunda chamada tem custo, não lembro quanto custa não, mas tem um custo. Elas irão acontecer no dia 16 de junho, tá? E a recuperação, caso você não tenha atingido nenhuma nota, não tenha atingido 1.500 pontos, nem na primeira chamada, ou na segunda, nem não, ou uma ou outra, a prova de recuperação vai ser no dia 24 de junho, tá? Além disso, vocês têm o trabalho, né, aquele trabalho integrador que é realizado em grupo. 5 de maio é a entrega final, tá bom? Eu vou falar sobre esse trabalho, mas também no mês 3. Não agora, vou lá no mês 3. Desafio nota máxima é o quê? Aliás disso, vocês podem olhar lá que tem o desafio nota máxima. Desafio nota máxima é uma atividade que vocês podem fazer, já está liberado, e ele dá um incremento na sua nota. Tá? Ela é obrigatória? É obrigatória. Tudo que está no ABA de vocês é obrigatório. É obrigatório. Mas se eu não for bem, vai me prejudicar? Não, não vai prejudicar. Mas se você for bem no desafio nota máxima, ela vai dar um upgrade na sua nota. A mesma coisa vai acontecer, eu acho que vocês vão ter também. Pera, deixa eu só confirmar aqui. Mas vocês vão ter também, eu esqueci o nome, mas vão ter. Pera aí, deixa eu ver o nome aqui. Que ai, eu esqueci o nome. Esqueci o nome mesmo, tem que ver. Ah, não, vocês não vão ter. Esqueci o nome do outro, mas acho que vocês não vão ter. Que é a prova de proficiência, vocês não vão ter. A prova de proficiência deve aparecer para vocês no semestre que vem, e ela também é obrigatória. E ela é tão obrigatória que ela compõe nota de vocês. Mas esse semestre vocês não vão ter, tá bom? Então é isso, são os primeiros avisos. Presencialmente, pode vir, nós temos aqui 2 alunas. Vou até mostrar para vocês, temos aqui 2 alunas. Estão aqui, pode vir? Pode vir, tá? Hoje, ainda, eu vou usar o Google Meet, porque eu tenho que cadastrar uma por uma com o nome direitinho com vocês lá no Teams, para mandar o convite. Mas quarta-feira que vem já é no próprio Meet, tá? No Teams. Essa aula do Meet eu vou subir para o YouTube, mas eu também vou colocar lá no Teams, tá? É obrigatório eu colocar lá, tá bom? Então, por isso que lá, quando eu for colocar, eu vou colocar o link do YouTube. Então, vai ficar disponível. E lá, depois que tiver tudo certinho no Teams, eu vou desativar o grupo do WhatsApp, porque todo o contato vai ser feito por lá. Então, por isso que a gente está migrando para essa plataforma. É uma exigência da Anhanguera, que ela utiliza essa ferramenta, então por isso que a gente está migrando. Até porque lá no Teams é exclusivamente são só conteúdos pedagógicos mesmo. Bom. Então, você já aparece a mudança do ABA? Ele teve bastante mudança, não teve? Não vi. E olha que agora é só aluno. Não vi. Não vi. Então não vi. Para mim, no meu de aluno... Ele mandou... Eu sei que... Agora tem até, inclusive, eu sei que até alguns serviços da secretaria que você solicita virtualmente, ele está disponível num outro ambiente, e quando você solicita lá, ele aparece, nova solicitação aparece embaixo, para solicitações, clica aqui, algo assim, você já viu, né, que alguém pediu... Portal da Aluna portal da Aluna. Talvez seja uma próxima migração que deve acontecer, que vocês não pegaram, mas as meninas de segunda-feira pegaram uma migração monstro, porque era um ambiente completamente diferente, e trocou para colaborar. E o outro era bem complicado, esse era mais fácil, mas foi difícil elas desapegar. Agora gosta, tá bom? Então, mas nesse primeiro momento que eu falo, entre nessas disciplinas, vejam as atividades, vejam os prazos. Todas as atividades que lá constam são obrigatórias. Óbvio que no primeiro momento, aqueles que estão lá em recuperação, não é obrigatório, só se você não atingir metade da nota da atividade. Aí ali abre novamente para você realizar. Bom?
Você- Quem encontrar agora, para você começar agora a fazer a faculdade, vai ficar na mesma sala que a gente? Você que vai continuar nas aulas? Se eu vou continuar? Para as pessoas que entrar nova agora. Não vai entrar ninguém novo. Agora não entra ninguém novo. Agora são vocês até o final do curso. São vocês até o final do curso. Então, fiquem despreocupados, não vai entrar ninguém novo. E sempre entra quem está na primeira turma do segundo semestre, porque é o mesmo ano. Então, tem uma turma que está começando esse ano, mas é uma outra turma numa outra data, acho que é na quinta-feira. É quinta-feira, quem está começando agora. É de quinta-feira. É às quintas-feiras, porque a turma. Tem uma turma que acabou no semestre passado, que foi na quinta. A pergunta que vai ser o professor. É, de pedagogia. Nossa turma que vai entrar agora. Porque a minha colega se matriculou, ela vai começar a fazer agora, e ela vai fazer aqui. Isso. Ela não sabia quem ia ser o professor dela. Ela é 100% online ou presencial? 100% presencial, então é na quinta. É bem provável que seja na quinta, mas depois eu confirmar mesmo com o Murilo ali, mas se eu não me engano é na quinta mesmo. Porque a turma que acabou agora foi a turma de quinta-feira. Então, quando acaba uma turma, começa a outra. Então, não vai ter uma turma nova, por exemplo, às quartas-feiras, só quando o pessoal que começou em fevereiro acabar, que aí entra uma turma nova, aí vocês pegam a turma nova, pegam o finalzinho, vocês vão estar no final, eles vão estar começando. Eles vão ver o conteúdo que elas viram, né? O que entrou, aliás, que vocês viram, né? No caso, vai ser só a Aline e a Larissa. Elas vão pegar o conteúdo que vocês não viram junto com o grupo que está entrando novo. Tá bom? Vamos ver aqui, a Larissa. Minha net parou bem na hora, vai ser online. A prova, você fala, primeiro momento ela vai ser online. Não vou afirmar ainda, só mesmo a partir do dia 3 de março, na aula do dia 3 de março, que eu falo para vocês se vai ser mesmo online, mas até então é online, a prova, tá? No mesmo modelo. Tá bom? Quem quiser vir, a partir da semana que vem pode vir, vou estar aqui. Só que já tem que vir com uma boa internet, porque tem que acessar pelo Microsoft Teams. Por quê? Porque a presença será computada a partir de lá. Tá? Então, não vai ter lista de chamada nem nada, mas a presença vai ser computada através do seu acesso pelo Microsoft Teams. Mas estou te cortando, Lucas, mas aí é opcional quem for aí presencial. É opcional. Quem quiser vir, vem. Né? Quem quiser vir, quem sentir a vontade para vir, venha. Né? Enquanto perdurar essas medidas, a gente vai ter a opção do remoto, né? Uhum. De você estar em casa, no mesmo modelo que nós tínhamos no ano passado. Você estando em casa, me assistindo. A diferença é que, a partir desse semestre, eu estou aqui no polo. Então, se vocês quiserem vir, vocês podem vir para cá. Vocês podem vir, tem uma marcação de cadeira, não pode estar muito próximo. Tem álcool gel aqui também. Se precisar, tem até um rolo de papel, se precisar pegar para limpar a mesa. Tudo. Um detalhe, se forem vir, for beber água, obrigatoriamente tem que trazer a sua garrafinha, porque já não tem mesmo aquele de boca mesmo, né? E a gente não está fornecendo copo, por motivos óbvios, até mesmo por conta dos códigos de segurança. Né? Tá, tudo bem. É mais para até poder saber, porque por enquanto eu também não vou poder. Tem que se cuidar, você tem que se cuidar aí. Sim. Tá bom? Tá bom, obrigada, Lucas. Mais alguma dúvida de início de semestre? Não? Semestre que vem vocês terão estágio. Vou dar uma sugestão, espero que demore. Porque se vocês demore, eu vou dar normalidade. Porque se demorar, vocês vão fazer o estágio igual o pessoal de segunda, adaptado. Vocês não vão precisar ir na escola, porque é uma certa calma. Quando começa o estágio, você pede assim, e-mail, Então, no primeiro momento, o estágio é de educação infantil. Né? Então, você vai ter que ir para uma EMEI, uma SEI, enfim, desde que seja educação infantil. Se tiver tudo normalizado até junho, eu vou dar um formulário para vocês
já nas férias procurarem. Por quê? Porque o tempo de estágio ele é muito rápido, vocês têm que fazer 150 horas. E é exatamente, tipo, vai levar tipo um mês e meio para vocês fazerem esse estágio. Então, Então, eu já trabalho dentro da escola, a escola ou a empresa tem que me liberar para mim, uma hora para mim para fazer? Que funciona? aí você pode entrar em acordo com ela. O importante é que tenha um contrato de estágio. Né? Você vai levar vai pegar os dados da escola, vai trazer esses dados no formulário. A Kátia, o Murilo vão mandar, né? Vão digitalizar, mandar para a Anhanguera, vai criar um termo de compromisso de estágio e aí vocês vão realizar. Importante lembrar que esse estágio ele não serve o remunerado. Ele é um estágio que é não remunerado, até porque ele é um estágio obrigatório, tá? Ah, mas eu faço estágio remunerado, como é que vai ser? Você vai ter que dividir o seu tempo com o estágio normal. Porque a Anhanguera, o pessoal da quinta-feira que estava se formando, deu muitos problemas por conta disso. Muitos problemas. Por isso que eu falei, espero que demore um pouco essa coisa da pandemia, para dar sorte para vocês. Por quê? Porque aí vocês podem fazer o adaptado. O adaptado vocês fazem direto comigo. Então, por isso. Então, pelo menos um, né? Vamos ver. Porque provavelmente no ano que vem já vai dar tudo normal, aí vai ter estágio e tudo mais. Bom, mas no primeiro momento, é só pensar que o estágio no semestre que vem, e que se até junho voltar à normalidade, vocês terão que fazer o estágio na escola. Aí tem um detalhe, tem escola infantil que trabalha à noite, que pode, né? Geralmente algumas creches, você pode fazer estágio em creche. Não pode fazer à noite. Não pode fazer à noite, não dá para fazer fora do período das aulas, por isso que é bom já se preparar para o estágio, inclusive de tempo. Primeiro faz a educação infantil, depois faz fundamental. Faz Fundir 1, né, o EFAI, e depois faz o de gestão. Faz o de gestão. Né, são 3. E vocês vão fazer juntas, né? Porque até um tempo atrás fazia separado, mas vocês vão fazer juntas. Né? Vão fazer. Mesmo período. Bom, vamos começar então com Sociologia da Educação, né? Hoje a gente vai ver a teoria clássica da sociologia, as matrizes da sociologia da educação. É importante lembrar que a sociologia é o estudo da sociedade, né? E a educação é uma das maiores provas que nós temos de que vivemos em sociedade, porque a educação, muito mais do que separar, transmitir conteúdos, ele vai também trabalhar com a socialização. Ainda mais vocês no curso de pedagogia. Por quê? Porque a primeira socialização que a criança faz é óbvio, a família, vizinho e tudo mais. Mas a primeira grande ruptura é quando ela vai para a creche, quando ela vai para a escola infantil. Né? Que ela começa a ter aquelas diferenças de pensamentos, diferenças de culturas. Né? Então, por isso a importância de entender a sociologia da educação. Hoje a gente vai entender a relação entre a sociedade e a educação. A gente vai compreender a sociologia, vai tentar compreender a sociologia como ciência possuidora de métodos e de técnicas de pesquisa próprios que podem ser aplicados na pesquisa educacional. E isso é importante porque quando vocês forem realizar algum tipo de trabalho, algum projeto na escola, vocês conhecendo como funciona toda a máquina social da escola, fica mais fácil para poder realizar essas atividades, esses projetos, né? A gente vai ver alguns nomes bem bonitinhos. O Auguste Comte, né? Que escreve com M mesmo, Auguste Comte, né? O Emily Durkheim e o Karl Marx. Né? O terror da escola compartilha. Mas é porque a sociedade surgiu mesmo, a sociologia surgiu justamente com os pensamentos marxianos, né? Marxistas. Que eles são considerados os fundadores da sociologia. Né? A gente vai ver hoje um pouco sobre positivismo, fato social, divisão do trabalho social e as classes sociais. O positivismo, ele indica muito nosso tipo de sociedade, né?
Inclusive, a sociedade brasileira recente, ela é muito marcada pelo positivismo. Por quê? Porque a nossa bandeira, ela é um símbolo positivista, né? Aquela frase de ordem e progresso é uma frase de origem positivista, né? Então, por isso que ela é bem marcada, inclusive, especialmente na nossa sociedade brasileira, que é a ideia, né, desse positivismo, né, que é mais do lado capitalista e tudo mais, mas também ela permeia toda a sociedade ocidental, né, com a questão do capitalismo e do neocapitalismo. Então, a gente vai precisar situar, né, a formação da sociologia relacionada com as desordens. Gente, desculpa, mas tá difícil. Vou ter que tirar, porque tá difícil. Então, olha, eu não posso pegar Covid, senão eu não tenho imunidade, né? Eu tomo remédio para não ter imunidade. Então, a gente vai situar a formação da sociologia relacionando-as com desordens e crises sociais associadas à Revolução Francesa, às revoluções francesa e industrial. Por que especialmente essas duas? Porque o mundo contemporâneo, que é o que nós vivemos, a era contemporânea, surge com a Revolução Francesa, cortando as cabeças da Maria Antonieta, né? E também, especialmente, com a Revolução Industrial, porque mudou muito como que é a formação social da sociedade, não, fica redundante, mas muda um pouco como que é a nossa relação social com o nosso modo de vida, né? Antes, né, da Revolução Industrial, nós vivíamos como? Nós vivíamos em reinados, né? E aí nós tínhamos lá os vassalos que distribuíam, né, o que eles produziam para o reino, em troca, além da terra para eles produzirem e consumirem, e também por proteção, né? E isso foi caindo por terra a partir das grandes navegações. Só para vocês terem uma ideia, a Revolução Francesa foi no século XVIII. As grandes navegações começou no século XV, né? Inclusive o Brasil, as Américas foram descobertas já no finalzinho do século XV, né? Em 1492, e o Brasil bem no último ano, em 1500, do século XV. A gente vai compreender os conceitos fundamentais de Durkheim e a sua contribuição para a sociologia da educação, né? Introduzir conceitos importantes da obra do Karl Marx e sua interpretação da história. Tá? Ler livros de Karl Marx não transforma a pessoa em comunista louca venezuelana. Tá? Fiquem despreocupados. A gente tem como uma forma, se vocês puderem assistir, ou quem já assistiu vai lembrar, eu ia falar para ler o livro, né? Mas o livro é chato pra caramba. Então, eu li, é chato, não vou dizer. Mas quem puder assistir o filme Os Miseráveis, né, Os Miseráveis, que tem até uma versão mais recente, até com aquela... só da atriz que cortou o cabelo. Anne Hathaway, né? Essa obra do Victor Hugo, ele aborda as desordens sociais provocadas pela Revolução Francesa. E o Victor Hugo, né, que todo mundo chama de Victor Hugo, é Victor Hugo, ele apresenta um sombrio cenário de que semeava esse futuro novo, né? Por quê? Porque o maior expoente dessa revolução, especialmente a francesa, foi a ascensão da burguesia, né? Vale lembrar que até acontecer toda essa revolução, nós tínhamos a nobreza junto com o clero, muito importante falar, né? Que a igreja sempre permeada, né? pela aristocracia, e nós tínhamos o povo, né? Só que por alguns erros, né, do Luís, que eu já não sei mais qual é o número dele, é Luís XVI, XVII, mas o marido da Maria Antonieta, porque aí fica fácil de gravar, ele fez algumas coisas, ele financiou algumas coisas que acabaram deixando a França muito pobre, e com isso a população foi ficando pobre e a população foi passando fome, enquanto a monarquia ela gastava dinheiro. Enfim, quem quiser ver um pouco dessa abordagem, tem o filme Maria Antonieta, né? Maria Antoniette, com a Kirsten Dunst, um filme recente também, tem uns 15 anos, que vai abordar um pouco a visão da Maria Antonieta em relação a isso, né? Vai ver alguns aspectos. É interessante. Então, você vai ver justamente como é que surge a nossa atual sociedade, né?
Vale lembrar que a sociedade surgida nessas revoluções, tanto a industrial, que teve dois momentos, né, tanto no século XVIII quanto no XIX, que é o XIX é que surge, inclusive, a figura do Karl Marx, né, quanto a francesa, ele criou o capitalismo. Foram eles que criaram o capitalismo em si. Ele já existia, de uma certa forma, porque a ideia do capitalismo é capitalizar para investir, para aumentar o dinheiro, né? Só que ele não tinha ainda essa noção, porque isso era muito preso com a questão das grandes navegações. Então, eles não falavam capitalizar, mas falavam em financiar. Né? Surgimento da sociologia. Vocês têm alguma dúvida? Perguntar algo? Falar? E aí, em casa... Tem dúvidas, não? Tá bom. Quando vocês tiverem dúvida, gente, pode abrir o microfone aqui e falar, tá? Porque eu não estou vendo o vídeo, tá? Não estou vendo. Oi, Lucas, boa noite. Boa noite. Eu tenho dúvidas sobre o estágio, porque a minha internet caiu, mas eu vou assistir a aula, vou assistir o gravado. Você vai postar essa semana? Eu não digo que eu vou postar hoje, porque eu vou para casa, né? Eu moro na Vila Prudente. Eu sei, com essa chuva eu acabei de chegar em casa também. Eu entendo. Amanhã eu posto. Mas fica despreocupado. Em relação ao estágio, até te adianto. Só preste atenção se voltar tudo à normalidade. Se voltar tudo à normalidade, você já tem que ficar preparada para o semestre que vem já tem estágio. Isso, inclusive, vocês conseguem visualizar no histórico de vocês. Tem lá mostrando isso no estágio. Bom? Aí é obrigatório fazer aquela trilha de carreira lá, né? Tem que fazer. A trilha de carreira não é obrigatória, mas é bom para fazer. A trilha não é obrigatória, não, mas é bom fazer. Ah, tá. E eu vou ligar aí, porque eu fiz aquela lá do certificado, os cursos, e eu vi no meu boletim que não pontuou. Mas isso eu vou ligar na secretaria e perguntar, que eu acho que é com eles, não é com você. Isso, tá? é com eles mesmo. Mas se você fez um pontuou, é porque não pontua, a trilha não pontua, não, né? Não, mas tem que gerar um certificado, isso tem que gerar. Gerar o certificado? Gerou e eu mandei, mas lá no boletim está falando cargas horas para cumprir 140. Então, a trilha ele não pontua, por isso que ele não é obrigatório, mas ele gera certificado. E esse certificado você pode utilizar como atividade complementar. Atividade complementar. Então, por isso então aquela pontuação não apareceu lá e não vai aparecer, então normal. Não vai aparecer, ele vai gerar um certificado, e aí você pode usar esse certificado da trilha de carreira, porque é como se fosse um curso, né? E para poder criar horas de atividades complementares. Ah, tá. Eu achei, porque como eu tinha feito que não era nada da área, eu ia perguntar se era obrigatório fazer, tipo, português, Libras, alguma coisa na área de pedagogia. Não, é interessante você fazer, mas todos que são ofertados no AVA para vocês, que gerarem certificados, vocês podem utilizar, porque é ofertado pela própria faculdade. Ok, muito obrigada e feliz em ver você e bom retorno. Que Deus nos abençoe. A todos nós. Eu, assim que puder, eu vou, porque eu tenho pressão alta, meu marido tem CA e diabetes, eu estou indo trabalhar 3 vezes por semana, então, quando eu achar que para mim ficar em casa, o quanto eu puder, eu vou ficar, mas vai ter quarta que eu vou para tirar umas dúvidas, ok? Muito obrigada. De nada. Não, e Simone, não é verdade, não. Quem não fizer a trilha de carreira, não, que isso. A trilha de carreira é um adicional que você tem lá, ele não é obrigatório. Você não conclui o curso se você não realizar as atividades complementares, não realizar as atividades do AVA. Mas o trilha de carreiras, ele não é obrigatório. Tá? Ele gera certificado. Você pode usar como atividade complementar. Mas o que é obrigatório, que você não obrigatório que se você não fizer, você não forma, é o ENAD. O ENAD, se você não fizer e for convocada, você não se forma. Oi? A trilha? Ele gera as 20 horas que Isso. No histórico de vocês? Sim.
Eu vou dar uma olhada, então. Você me dava 10 mil, né? Para fazer as atividades, assistir os vídeos. Até onde eu sei, o Trilha das Carreiras ele não faz parte do curso. Não faz. Então, vou confirmar isso com a secretaria. Porque a gente tinha que concluir, fazer a trilha de carreira, tirar o certificado, mandar para a Cátia, para ela montar de volta para concluir as 120 horas que eles estavam pedindo alguma coisa complementar. Não! É isso que ela quer falar. Não, realmente não, ele não faz parte. Não faz parte. Então é isso mesmo. Então, Simone, não, fica despreocupada. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Essas 120 horas são as atividades complementares. É que as trilhas você pode utilizar nas atividades complementares. Entendeu? Mas você pode fazer outras coisas que é obrigatório. Atividade complementar faz parte integrante do curso de vocês. Tá bom? Ele faz parte. É que ele vai ajudar, porque como ele é da própria faculdade, ele não precisa de muita validação nem nada. Entendeu? Mas ele não é obrigatório. Você está achando estranho? Não, gente, não é obrigatório. É que ele ajuda a abater a quantidade de atividades complementares. Mas se você quiser fazer, por exemplo, eu não sei quando, agora eu vou descobrir porque eu sou aluno. Ainda não cheguei na parte das atividades complementares. Mas marketing digital. Eu e a Kátia estamos fazendo. A gente começou esse ano, a gente vai se formar com vocês. São 2 anos. Então, mas fiquem despreocupados. Ele não é parte obrigatória. A atividade complementar faz parte. Mas você pode fazer outros tipos de atividades complementares. Então, fica despreocupado. Fiquem despreocupados. Surgimento da sociologia. Então, como falei lá com o Durkheim, já esqueci o nome do outro. Mas o Marx, cadê? O Kant, né? O Kant, inclusive, ele é o criador do positivismo, né? Cadê? Tá aqui. A sociologia, ela surge para a gente lá no século XIX, né? Que o século XIX, para quem não lembra, são aqueles anos compreendidos entre 1801 até 1900, tá? Por isso que é século XIX, tá? E ele surge para compreender essas mudanças que estavam ocorrendo, né? Porque o povo ficou muito louco, né? A burguesia estava revoltada. Nem contei a história da burguesia, mas a burguesia estava revoltada porque estava financiando o pessoal, e o pessoal lá comendo do bom e do melhor, não fazendo nada, né? E também por conta da Revolução Industrial. A Revolução Francesa, a marca é justamente isso, a morte do imperador, né? Eles matarem eles, né, guilhotinados, surge porque, como eu falei, a França estava muito pobre e a população estava passando fome. Só que, nesse momento, quando a igreja começa um pouquinho a desvencilhar, não tanto, mas um pouquinho a desvencilhar da ideia de estar controlando ali a aristocracia e tudo mais, surgem os comerciantes, né? O que são esses comerciantes? São as pessoas que abrem alguma coisa e vendem algo, né? Porque acabou aquela coisa da vassalagem, não tem mais aquele pessoal que tinha lá do senhor feudal, né? Os feudos, não tinha mais. Isso, né? Inclusive, é a grande mudança da idade moderna, que é antes da contemporânea, que é quando acontecem as revoluções. Então, começaram a capitanear, né? Capitalizar dinheiro. Nisso também começam a surgir os primeiros bancos, né? Que inclusive eram judeus que tinham os bancos, né? E eles eram cristãos novos, né? Então eles não podiam fazer N coisas, né? Eles só podiam ou fazer medicina, ou direito, ou engenharia, ou trabalhar com finanças. Eles não podiam fazer mais nada que não fosse além disso. Então, nisso, eles começaram a surgir como pessoas que financiavam a monarquia mais diretamente, porque eles tinham mais dinheiro, pagavam mais impostos, só que eles também queriam ver resultados, né? Isso não estava acontecendo. Pelo contrário, por isso que no filme da Maria Antonieta vocês vão conseguir ver até que o pessoal lá, ela come do bem e do melhor, participa de festas e tudo mais, e tudo aquilo sendo custeado para aquele povo. Então tem que chegar uma hora que quem tem o dinheiro começa a se revoltar, né? E começa a se revoltar, se vamos tirar o governo.
parece que a gente está falando de uma coisa bem recente, e é verdade. Se você parar para analisar e comparar com o contexto do Brasil atual, foi exatamente o que aconteceu com o governo Dilma, né? Quem se revoltou muito foi quem tinha poder de persuasão naquela época, tá? Só um adendo, eu sou antipetista, tá? Eu não gosto do PT, eu bati panela para Dilma, tá? Já estou adiantando, né? Para não dizer que a Lucas é petista. É esquerdista, mas petista não. Petista já é xingamento. Então, quem começou a fazer aquelas manifestações é quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro, que era diferente do governo, era justamente quem tinha acesso às mídias. Estava emergindo as redes sociais, eram pessoas que tinham muito, já tinham, era começando aquela ideia dos seguidores, né? E eles começaram a utilizar, inclusive, pessoas públicas para chamarem as pessoas para a rua. Só que quem ia para a rua à tarde? Era a dona Maria que estava trabalhando na limpeza da casa ou era a pessoa que não tinha nada para fazer? Né? Quem é que ia para o protesto? Né? Inclusive, naquela época, tem uma foto que ficou bem emblemática no Rio de Janeiro, que é do casal, né, lá vestidos de roupa do Brasil, com uma empregada vestida de branco, levando a criança no carrinho de bebê. Então, isso é para vocês analisarem como que a história ela surge de novo com não como uma comédia, às vezes como um drama mesmo, porque é uma repetição de algo que já aconteceu, para vocês só terem uma ideia. Então, para poder compreender por que isso aconteceu, não o da Dilma, o das revoluções, é que começaram, então, a entender, querer entender o que estava acontecendo com a sociedade, que era, de um jeito, controlada pela Igreja Católica, né, muito forte, né, e que estava começando a se manifestar contra tudo e todos, né, contra os governos e contra, inclusive, as outras demais instituições, né. Então, nessa figura, aparece, no primeiro momento, o Comte, né, Auguste Comte. O Comte, ele é o que... Deixa eu fechar aqui, porque dá o desconto. O Comte é, inclusive, o criador do nome, né, Ordem e Progresso. Inclusive, o nome da bandeira nossa não ia se chamar Ordem e Progresso. Vou ter, acho que é Amor, Ordem e Progresso. Vamos ver. Amor, Ordem e Progresso. Isso, Amor, Ordem e Progresso. Isso mesmo. Por quê? Curioso que a gente pode relacionar isso, inclusive, aos acontecimentos bem recentes. Por quê? Porque o movimento que elegeu o nosso presidente, eles usavam muito o amor pelo Brasil, né? E é justamente um reforço das ideias positivistas, né? Porque apesar do nome positivismo, não é porque era legal, não. Positivismo é porque via no capitalismo, ou melhor, naquele novo sistema que estava surgindo, algo que poderia, de fato, mudar o mundo. De fato, muda o mundo, né? Não é tão ruim viver no capitalismo, mas o problema são as desordens que são causadas por ele, né? As discrepâncias, né? O nome Ordem e Progresso, Amor, Ordem e Progresso, ele tem, na verdade, um lema maior, que é o amor por princípio, né? Você tem que amar aquilo que você acredita, a ordem por base, porque as pessoas elas precisam seguir uma ordem, elas precisam elas não precisam ampliar os horizontes do que elas estão vendo, elas têm que ver apenas aquilo. E o progresso, por fim, porque acredita-se que, se você acreditar, amar naquilo que você quer, executar exatamente aquilo, você terá, de certa forma, algum tipo de progresso. Então, o Comte ele fala que é necessário restaurar essa ordem que foi perdida e fugir do caos social que se instalava nas sociedades da Europa, já naquele início do século XIX, né, que vai ficar, se vocês verem os Miseráveis, vocês vão ver como é que é a rebelião, né, toda daquela sociedade. Por quê? Porque a gente vinha de uma época que nós tivemos a Idade das Trevas, né, que é a Idade Média, depois tivemos a Idade Moderna, que começaram essas primeiras revoluções. Por quê? Porque se você não concordasse com aquilo que era feito,
você era morto, você era queimado, você era um herege, você era as mulheres eram declaradas como bruxas, né? Basta ver aquele filme As Filhas de Salem. As Filhas de Salem? Acho que é As Filhas de Salem. Mas isso aí é só para... Só confirmar. Ai. Bruxas de Salem. As Bruxas de Salem. Né? Que qualquer pessoa podia dizer que fui enfeitiçada por fulana e a pessoa tinha que ou declarar bruxa para continuar vivendo e sofrer algumas consequências, ou era condenada à morte. Então, por isso que tinha uma certa ordem, né? Então, quando a igreja começou um pouco a sair, porque começaram a se questionar tudo que ela falava, né? A igreja, por exemplo, era terraplanista, a igreja era geocentrista, né? O mundo girava em torno da Terra, né? O Sol girava em torno da Terra, o que mais que tinha, que era o melhor de todos. Que a Terra era tipo era alguma coisa que embaixo, que ia nos ombros de elefantes andando pelo universo, né? Então, isso tudo a gente, não sei se vocês lembram da escola, mas isso aí... Então, era isso que acontecia. Então, a igreja impunha algumas ideias e começaram, como ela começou um pouco a perder esse poder para o iluminismo, né, começaram a fazer as pesquisas, serem comprovadas essas pesquisas, que iam geralmente contra o que a igreja acreditava, começou a ter essa desordem. Então, o Comte, quando ele surgiu com o positivismo, ele buscava uma sociedade ideal que seria alcançada por meio da ciência e da razão, que é o curioso, porque ele queria uma ordem, mas tudo ia ser explicado através da ciência e da razão, né? Então, isso ele acreditava porque para haver coesão e equilíbrio na sociedade, era necessário restabelecer de novo as ordens das ideias, né? Porque o pessoal, de fato, se rebelou, mas eles nunca se rebelaram, né? Então, eles não eram organizados, né? Por isso que é interessante ver os miseráveis. O progresso do espírito humano passaria por 3 estágios. Primeiro, teológico, né, relativo à fé. Metafísico, né, que é o além do que nós somos, né, vai além, que vai muito no campo das ideias. E o positivismo, que é a base do capitalismo. Nisso, a gente surge a ideia, a figura do Durkheim, né? O Durkheim, ele não é contemporâneo, por incrível que pareça, do Comte, né? O Comte, ele morreu em 1857, o Durkheim nasceu um ano depois, né? O Durkheim morreu no início do século passado, né? Ele começa a criar, então, o que chamamos de fato social, né? Então, começou a definir o que é fato social. Então, para o Durkheim, a sociedade, que é uma consciência coletiva, ou seja, não é de uma única pessoa, mas uma unidade de várias, ela está acima de cada um de nós. Então, ela dispõe de regras e costumes que asseguram essa continuidade para que a gente consiga viver harmoniosamente. Então, primeiro, a sociedade, que é a base de tudo, por isso que nós temos regras sociais, né, até chegar no quem eu sou, né, como indivíduo, né? O fato social, segundo Durkheim, é toda maneira de agir que exerce sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou seja, uma pressão de que vem algo além dele. É como se fosse uma... Lembra da desordem que eu falei agora do pessoal dos rebeldes, que se rebelaram, especialmente os burgueses, né? É interessante que eles se rebelaram, mas eles mandaram os peões para frente para decidirem, para eles ficarem, não, eu não fiz nada, eu estou aqui na minha... Só que isso acabou perdendo um pouco a medida, né? Então, eles não conseguiam, por isso que surgiu então, essa ideia de entender e tentar controlar. Então, um meio de conviver socialmente. Então, essa coerção exterior é em geral, uma extensão da própria sociedade, que a gente vive, apresentando a existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Como eu posso explicar isso? Alguém me xingou na rua. E quero pegar uma arma e sacar e matar essa pessoa, porque é isso que o meu eu está mandando fazer, individualmente. Só que, se eu fizer isso, o que acontece? Eu vou preso.
né? Então, socialmente, eu sou obrigada a não fazer isso. Ou eu dou um soco e saio correndo, que aí não mata, mas machuca, ou eu bato boca, né? Ou fico calado. Por quê? Porque a sociedade me impõe que eu não posso nem agredir. Por isso que eu falei, dou um soco e saio correndo, que está vivo, mas né, levou um trauma. Mas, ou eu aguento, debato no campo das ideias, ou realmente vou para a ignorância e bato boca mesmo. Então, por quê? Porque eu sei que eu não posso matar outra pessoa. Então, é isso. Então, o fato social é tudo aquilo que a gente tem como indivíduo, que a gente quer fazer, mas ele sofre uma pressão social para convivência harmoniosa para que a gente não faça. Ou a gente acaba seguindo aquela convivência harmoniosa justamente por estar inserido numa sociedade. Né? E, claro, agora a gente vai voltar para o lado mais marxista, né? Porque a gente vai falar sobre a divisão social do trabalho e da solidariedade social, né? Então, conforme o tipo de divisão de trabalho social que nos predomina em uma sociedade, temos diferentes tipos de cooperação entre os indivíduos, né? Isso é chamado de solidariedade social, que, por sua vez, dá origem a uma vida moral diferente. Como é que isso define, né? Então, se você vai fazer um trabalho braçal, então você já tem aquele estigma de quem você é. Você é um ralé, um operário, você é de uma casta mais baixa. Se você vai ter aquele perfil mais de administrador, você já tem aquela casta um pouco mais elevada. Se você é aquela pessoa que não trabalha, mas capitaliza, você é de uma casta social mais alta. Então, isso também vai definir como que é a cooperação entre outros, né? Como é que funciona essa cooperação social? É uma ajuda? Não. A ideia de quem está lá no alto é que está ajudando quem está lá embaixo, porque, afinal de contas, eu estou dando um dinheiro para ele fazer um serviço sujo, mas estou pagando. Então, é essa ideia de que nós temos da divisão social do trabalho, né? E da própria solidariedade social. Né? Só que solidariedade social também é se juntar para realizar determinada atividade. Né? Isso vai aparecer muito na figura das cooperativas. Né? O que é uma cooperativa? São uma união de pessoas, nenhuma é dona da outra. Cada um vai ter sua função pré-definida na cooperativa. Mas ninguém é dona, não. Ninguém é patrão de ninguém, todo mundo é patrão. Eles dividem de modo igual aquilo que eles produzem. Ainda o Durkheim, ele identificou dois tipos de solidariedade social, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? Deixa eu achar aqui a mecânica e orgânica. Ele vai muito rápido assim. O que é a solidariedade mecânica, né? A mecânica, ela está muito ligada a quem nós somos e quem nós juntamos ao longo da nossa vida para ser quem nós somos. Né? Então, ela é fundamentada nas tradições, nos hábitos, na nossa moral. Isso vem não só da nossa família, mas com todo mundo com quem a gente convive. Tá? Então, ela é a mecânica, porque a gente acaba aprendendo não por necessidade, a gente aprende porque a gente vive numa sociedade. Então, a AD é diferente, não é necessidade, é por sociedade. Então, ela é uma característica que é muito presente justamente em sociedades pré-capitalistas. Né? Por quê? Porque a criança, apesar dela ser capitalista, ela ainda é pré-capitalista, porque ela faz parte daquela peça, faz parte daquela mecânica, mas ela não é ainda efetivamente uma pessoa que está vivendo no mundo capitalista, a ponto de vou comprar aquilo, né? Ela gasta o dinheiro dos outros ainda. Então, por isso que é uma sociedade pré-capitalista. Então, sociedades que hoje no mundo que são pré-capitalistas, elas vivem dessa forma, onde os costumes são muito importantes.
A gente fala muito que, por exemplo, a China ela é comunista, né? Só que a China ela é de um comunismo completamente diferente do que a gente conhece, né? Basta ver a explosão financeira que ela vive, né? A forma como ela lida com as coisas, né? Por quê? Porque ela é uma sociedade socialista, mas ela é muito voltada para o capitalismo. Ela é uma sociedade, sim, muito mecânica. Ela preza muito a solidariedade mecânica, que é um fundamento capitalista. Por isso que ela, logo lá na década de 50, ela já rompeu com a União Soviética, que era aquele comunismo mesmo, forte e pesado. Já a solidariedade orgânica, ela é baseada na interdependência gerada pela especialização do trabalho de modo de produção capitalista, né? Ela é ou rudimentar ou ela é inexistente, né? Como é que isso acontece? Vocês, neste momento, estão numa solidariedade orgânica, onde eu estou passando algum tipo de conhecimento que vocês irão se especializar para trabalhar, mesmo sendo algo que eu amo, né? Para quem não lembra, né, o nosso ex-ministro de Educação, Cid Gomes, né, na época da Dilma, falou que os professores tinham que trabalhar por amor, né? Só que eu ainda não consigo passar amor na hora de pagar as contas, né? Então, ainda não consigo dizer assim, a pessoa pergunta, não deve nunca, passa no amor, eu sou professor. Não tenho como fazer isso, né? Então a gente faz isso porque nós, é óbvio, vivemos numa sociedade capitalista, né? Por isso que a sociedade capitalista ela não é tão ruim, não é ruim. Não é como as pessoas pintam, esquerdistas. E olha que eu sou esquerdista. Pintam. Não é bem assim. Ela funciona muito bem. O problema são as mazelas que ela gera, né? Então, por quê? Porque a gente vai aprender aquilo, vai se especializar em algo para poder trabalhar. Isso, por exemplo, de vocês estarem estudando. Vocês ainda não estão trabalhando, não estão ganhando dinheiro, mas vocês estão se especializando. Isso acontece quem vai fazer um curso técnico. É a mesma coisa. A pessoa vai fazer um curso técnico, ela vai fazer porque ela gosta? Não, ela não é um Lucas da vida que vai fazer um curso, não vai usar, eu vou gastar dinheiro porque estou rico. Não, estou zoando. Não, a pessoa vai fazer um curso porque ela quer se especializar e trabalhar naquilo, especialmente o curso técnico. Curso superior até não digo tanto, porque as pessoas às vezes acabam fazendo o segundo curso por vontade, né? Querer conhecer mais. Mas geralmente o primeiro ela faz justamente para se especializar e entrar no mercado de trabalho. Então essa é a maior diferença da solidariedade, tanto da mecânica quanto da orgânica, né? A mecânica é aquilo que a gente vai aprendendo porque tem que aprender, né? Se você não respeitar pai e mãe, o que acontece, né? Apanha, né? Mas hoje não, né? Hoje a gente leva psicólogo, né? Psicopedagogo, porque não pode bater, né? Minha mãe bateria em mim do mesmo jeito. Não posso falar isso porque, óbvio, que tem gente que espanca é outra coisa. E já a orgânica, não. A orgânica é aquilo que a gente vai fazer porque a gente precisa para algo. Então, o que a gente entende disso, né? Que o conhecimento e a razão, que aparece muito lá com o Comte, elas são as melhores formas para evitar a ignorância e as suas consequências. Que eu vou explicar para vocês agora muito bem isso aqui. A educação é a melhor forma de construir um mundo melhor, mais justo e igualitário. Então, curiosamente, apesar do Comte criar os lemas capitalistas, amor, ordem, progresso, ele ainda via a ciência, a educação, como uma forma de expansão de progresso. Por que isso é interessante? Porque isso é um conceito capitalista. E é muito importante a gente frisar que nós não vivemos no mundo capitalista, nós vivemos no mundo neocapitalista. O importante não é você ter o estudo. Pelo contrário, o importante é que as pessoas não mantenham aquela coisa do cabresto que havia antes dos senhores feudais, mas que gere lucro para aquelas pessoas que estão em cima. Então, isso acabou se deturpando ao longo do tempo. A ideia é muito boa,
mas acabou se deturpando. Por isso que os ideais capitalistas, eles não são tão ruins. Só que, assim como o comunismo, o capitalismo ele também é um sistema fadado a falhar. E como falhou. Tanto que nós não vivemos no capitalismo, vivemos no neocapitalismo, um novo capitalismo. Ele precisou se reinventar, a gente vai ver mais para frente, na aula 4. Se reinventar para poder que a gente pudesse sobreviver. E é assim. E isso vai mudar justamente com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Foi chamada de a Grande Depressão. Dúvidas? Querem falar algo? Bom, aí para agora entrar de vez mesmo no marxismo, o materialismo histórico, né? Então a gente vai aparecer isso muito na figura, claro, do Karl Marx. O Karl Marx ele já é um contemporâneo tanto do Comte quanto do Durkheim, né? Ele nasceu e morreu no século XIX. Nasceu em 1918 e morreu em 1883. O Marx ele entende que o materialismo histórico ele traz as condições, ele diz que as condições materiais constituem a história das sociedades, né? A história é a transformação ou a passagem de um modo de produção para outro. Então, tem que ter um porquê daquilo que chegou a fazer. Por que fazemos aquilo, né? Com Marx, com Marx, ele vai surgir também o conceito das classes sociais, que apareceu lá do fato. Lembra da solidariedade? Aparece mais frequentemente com Marx. A gente costuma dizer que o Durkheim ele vai justamente na medida tanto do Comte quanto do Marx, né? Por quê? Para o Marx, as classes sociais elas são divididas em duas, né? Os proprietários, né, e os não proprietários de meios de produção. O que são meios de produção? Eram as indústrias. Então, ele dizia que as relações entre as classes sociais e o capitalismo elas são de exploração e de antagonismo. Por quê? Porque a gente sabe que desde que o mundo é mundo, né, inclusive com a questão do dinheiro e tudo mais, vocês vão ver em matemática. Não sei se é o nome da disciplina, mas é matemática, vocês vão ver, na história da matemática. A gente produz algo e faz escambo, faz a troca, né? Por quê? Porque a gente teria que viver, teoricamente, até como todo mundo diz, os ambientalistas, viver num mundo sustentável. Só que a gente não vive num mundo sustentável. O Marx já achava isso, que a gente tinha que viver num mundo sustentável. Por mais que a pessoa tivesse as máquinas e tudo mais, quem produz não são as máquinas sozinhas. Naquela época, as máquinas precisavam de pessoas para operá-las. Então, por que o dono não faz? Né? Por que ele precisa de gente para fazer aquilo? Né? Então, esse era o conceito dele entender. Mas por quê? Por que ele não faz? Né? Por que ele não deixa outras pessoas fazerem? Então, nesse momento, surgem também as figuras das patentes, onde alguém criava alguma coisa e ele criava e ganhava dinheiro com aquilo. Que é, óbvio, importante. Se você tem uma ideia, ela é sua, lógico, tá certo, né? Só que nisso acabava se vendendo algumas patentes, só que não vendiam para todo mundo, vendiam para poucas pessoas, porque era interessante poucas pessoas deter aquele conhecimento. É aí que surge a relação de exploração e antagonismo, porque quem produz não é a pessoa que ganha dinheiro, mas é o proletariado. E a exploração, é óbvio, da burguesia para o proletariado. Então, a gente vai entender agora o conceito de mais-valia e alienação. Né? A mais-valia é o valor excedente produzido pelo operário. Por quê? Porque o seu salário, vamos imaginar que todos nós trabalhamos numa fábrica de sabão. O meu salário, ele pode ser, o produto ele tem um custo para ser fabricado e vai ter um valor para ser vendido. Então, o meu salário paga X produto. Né? É isso. Então, teoricamente, não precisava mais trabalhar, porque a pessoa já teve aquele lucro, já me pagou e dividiu com ela. É isso. Só que não. Tudo aquilo que excede esse valor, que você gastou você fazendo, trabalhando, chama-se mais-valia. Por quê? Porque não é seu.
acaba não sendo seu. Então, mas é um fruto do seu suor, da sua produção. Então, a ideia do marxismo não é vamos queimar as indústrias, vamos quebrar tudo. Não, pelo contrário. Mas dividir de modo cooperativo entre todos os grupos, para que a gente pudesse ter uma sociedade mais justa. Essa é a ideia do marxismo. Não é assim, patrão é ruim e governo não presta. Não, não é isso. Não é isso. Mas ter a divisão de que todo mundo pode se beneficiar daquilo. Só que o capitalismo diz que não, porque se eu tenho uma máquina, se você não faz, eu contrato outra pessoa que faz. Só que a gente precisa lembrar que naquela época do Marx, as pessoas trabalhavam 18, 20 horas. As crianças trabalhavam. As crianças... Exato. Tinha acabado com a escravatura, mas voltou a ser de novo. Por quê? A pessoa precisa de dinheiro, então dou umas moedas, acabou. Era exatamente isso que acontecia. Então, a ideia de como era vista, e é vista ainda, é que é de exploração. Se a gente parar para analisar, é de certa forma uma exploração. Por quê? Porque você acaba fazendo muito mais para gerar riquezas, não é para você, é para outra pessoa. Ou para um grupo de pessoas. A alienação é um momento no capitalismo que os homens perdem-se a si próprios e ao seu trabalho. O que é alienação? É quando eu chamo uma pessoa de gado. Quando eu chamo uma pessoa de gado, e gado não é gado, nem gado dono de restaurante ou dono de empresa, não. É justamente o trabalhador. Porque ele já se conformou com aquilo e está tudo bem. Então, isso é errado porque ele aliena, ou seja, ele não consegue vislumbrar algo além. Por isso que hoje, esses neocapitalistas, essas pessoas, esses coachings da vida, assim, não, você tem que ser empreendedor. A ideia justamente é essa, que todo mundo seja de fato empreendedor. Só que eles usam cases de sucesso de pessoas que já possuem dinheiro. Isso é o erro, né? Para quem não lembra, não sei se vocês viram, lembram. Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e R$1.042.000 na conta, acumulados. Vocês lembram disso? Era uma propaganda, acho que é da Empíricos, que passava nos vídeos antes do YouTube, nas propagandas, né? Eu não tinha visto, porque eu desde aquela época lá, eu já pagava o YouTube para não ver propaganda, né? E aí, porque eu até passar propaganda já estou com raiva, eu faço muita pesquisa no YouTube. Então, por que eu usei justamente esse exemplo? Porque ela não juntou a partir de R$1.000. Depois descobriu a história. Não, ela tinha um dinheiro guardado, o pai dela tinha posses, foi dando dinheiro. Ou seja, esses cases de sucesso de empreendedorismo, ele ainda continua sendo uma forma de alienação. Então, para vocês verem, o empreendedorismo seria justamente romper com essa alienação. Mas se você parar para analisar, ainda continua sendo o mesmo ciclo. Ou seja, se você não está atingindo, é porque você não fez certo. Será? Aí fica a dúvida, será? Mas ainda tem muita coisa assim, dentro das fábricas. Hoje você não pode fazer uma hora extra. Eles pagam aquelas horas só. Isso. Paga aquelas, a não ser que ou você trabalhe e perde aquelas horas. E o curioso é que se você sai no horário, né, do seu trabalho, você é mal visto. Algo de errado não está certo. Né? É complicado. Dúvidas, pessoal? Pessoal, dúvidas? Pessoal de casa? Então, só para finalizar, as contradições entre as classes para Marx é o fator que move a história. Lembra aquilo que eu falei da história? Para mudar a consciência dos indivíduos, seria fundamental transformar essas relações sociais de produção, que é romper com a figura de que nós somos escravos de pessoas que detêm muito dinheiro. Né? Quando a gente fala de libertação do povo contra
quem está no governo, necessariamente não é bem só contra o governo, é contra justamente as oligarquias, essas famílias que estão lá, que têm muito dinheiro e que ditam regras para a gente. Basta vocês olharem como exemplo o filho do Ike Batista, né, que ele tinha bastante dinheiro, ele atropelou uma pessoa na BR, né, na bicicleta, passou com o carro dele, atropelou um ciclista, acho que não foi nem preso. Se eu atropelar um ciclista, eu vou preso. É isso. Você ainda paga imposto, ele ainda vai saber se paga. Né? Exato. Vai saber se ele paga um imposto. Porque tem dinheiro, faz o que ele quer, né? Exatamente. Tá ótimo. Eu vou só parar a gravação aqui para começar a segunda gravação, que vai ser de avaliação na educação, tá bom? Vai ser 2 disciplinas. Serão 2 disciplinas.